Madhava Jabihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Givaradhari Jaya Gopi Janavalabha Givaradhari Jaya Gopi Janavalabha Givaradhari Jaya Gopi Janavalabha Givaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Janavalabha Givaradhari Jaya Gopi Janavalabha Givaradhari Brahma Boire Chaturmukhi Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhi Rama Rama Hare Hare Brahma Boire Chaturmukhi Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhi Rama Rama Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jaya Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhai Charan Naravindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shrimat Subhadra Ji Ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanumanji Ki Jai Shri Shri Tai Gauranga Ki Jai Shri Radha Gokulananda Ki Jai
Shri Radha Govinda ki jai, Shri Radha Giridhari ji ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanya Avatar ki jai, Shri Shri Avadhuta ji Nityananda Balarama ji ki jai, Shri Lakshmi Nrsimha ji ki jai, Tulasi Devi Maharani ji ki jai, Varinga Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtanam Jagya ki jai, Iskon Guru Vrinda ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Sankirtanam Jagya ki jai, Iskon Rio de Janeiro ki jai, Casa de Cultura Vaishnava, Shila Prabhupada, Suzano Mandi Brasil Yatra ki jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jai Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Shri Shri Gurnitai Nataraja ki jai. Muito bom dia a todos, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez lendo o Srimad Bhagavatam pela nossa gloriosa ISKCON Rio de Janeiro. E estamos vendo o capítulo 3, o canto 3, capítulo 25 do Srimad Bhagavatam. As glórias do serviço devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tair Darshaniya Vayairudara Vilasaha Sekshitavam Asuktai Ritamadmurita Pranamscha Bhaktir Anichato Megatnyanuim Prayunte. Tai por aquelas formas Darshaniya, encantadoras, Yavai, cujos membros, Udara, elevados, Vilasa, passatempos, Rasa, sorridentes, Ikshita, olhares, Vama, agradáveis, Suktai, cujas palavras deliciosas, Rita, cativadas, Atmana, suas mentes, Rita, cativados, Pranam, seus sentidos, Cha e Bhakti, serviço devocional, Anityataha, sem desejar, minha, Gatim, morada, Anuim, sutil, Prayunte, consegue. Tradução, vamos repetir, por favor. Ao ver as encantadoras formas do Senhor, ao ver as encantadoras formas do Senhor, sorridentes e atrativas, e ao ouvir suas palavras tão agradáveis, o devoto puro, quase perde todos os demais estados de consciência.
Seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações. Seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações. E ele absorve-se em serviço devocional, Assim, apesar de não o desejar, ele alcança a liberação sem esforço separado. Significado dado por sua divina graça, Abhay Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jaya. Jai Srila Prabhupada. Os devotos dividem-se em 3 classes. A primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Mesmo os devotos de terceira classe são almas liberadas. Neste verso explica-se que mesmo que não tenham conhecimento, simplesmente por verem a bela decoração da deidade no templo, os devotos absorvem-se em pensar nele e perdem todos os outros estados de consciência. Um minutinho, o Prabhupada Vyoma está dizendo que esse verso foi ontem. Ué, para mim veio descrito que seria esse. 25? O significado é bem comprido, senão eu deixaria isso. 36. Prabhuji. Então é o 37? Para mim veio anotado, então é o 37, veio anotado que era o 36. Vamos ver se ele responde. Pergunta se é o 37. É o 36 ou é o 37? Que para mim disseram que veio que era o 36. Mas se for o 37, vamos lá, tanto faz. É que o significado é grande desse, para ler se já foi lido, né? Não fala mais nada. Vamos para o 37 então? Porque para mim veio que era o 36. Quer continuar esse? Se ele falar alguma coisa, eu te falo. Então, para ver uma Prabhuji, eu vou continuar aqui com o 36, lendo o significado. Se for para passar para o 37, você me avisa aí, tá bom? Estamos em casa. É esse mesmo. Ah, é esse. Foi uma confusão aí. Continua. Então, beleza. Vamos continuar então. Neste verso explica-se que mesmo que não tenham conhecimento, simplesmente por verem a bela decoração da deidade no templo, os devotos absorvem-se em pensar nele e perdem todos os outros estados de consciência, simplesmente fixando-nos em consciência de Krishna, ocupando nossos sentidos a serviço do Senhor, somos imperceptivelmente liberados. Olha que maravilha! Isto também se confirma no Bhagavad Gita, simplesmente por executarmos serviço devocional impoluto, como se prescreve nas Escrituras, tornamos-nos iguais a Brahman. O Bhagavad Gita afirma que Brahma Bhuya Yakalpate. Isto significa que a entidade viva em seu estado original é Brahman, porque é parte integrante do Brahman Supremo, mas simplesmente por causa de seu esquecimento de sua verdadeira natureza como serva eterna do Senhor, ela é denominada, ela
ela é dominada e capturada por Maya. Seu esquecimento de sua verdadeira posição constitucional é Maya. Caso contrário, ela é eternamente Brahman. Quando somos treinados a tornar-nos conscientes de nossa posição, entendemos que somos servos do Senhor. Brahman refere-se ao estado de autorrealização. Mesmo o devoto de terceira classe, que não é avançado em conhecimento da verdade absoluta, mas simplesmente presta reverências com muita devoção, pensa no Senhor, contempla o Senhor no templo e traz flores e frutas para oferecer à deidade, torna-se imperceptivelmente liberado. Shradayam Vitaha. Com muita devoção, os devotos oferecem respeitos adorativos e parafernália à deidade. As deidades de Radha e Krishna, Lakshmi, Narayana, Rama e Sita são muito atrativas para os devotos, tanto que, ao verem a estátua decorada no templo do Senhor, eles absorvem-se plenamente em pensar no Senhor. Esse é o estado de liberação. Em outras palavras, confirma-se nesta passagem que mesmo o devoto de terceira classe está na posição transcendental, acima daqueles que se esforçam por alcançar a liberação através da especulação ou de outros métodos. Mesmo grandes impersonalistas como Shukadeva Goswami e os 4 Kumaras sentiram-se atraídos pela beleza das deidades no templo, pelas decorações e pelo aroma de Tulasi oferecida ao Senhor, e assim tornaram-se devotos. Embora estivessem no estado liberado, ao invés de permanecerem impersonalistas, eles se sentiram atraídos pela beleza do Senhor e tornaram-se devotos. Aqui a palavra vilasa é muito importante. Vilasa refere-se às atividades ou passatempos do Senhor. Um dos deveres prescritos na adoração no templo é que não apenas deve-se visitar o templo para ver a deidade belamente decorada, mas, ao mesmo tempo, deve-se ouvir a recitação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita ou de alguma literatura semelhante, que são regularmente recitadas no templo. O sistema em Vrindavana é que em cada templo há a recitação dos Shastras. Mesmo devotos de terceira classe que não têm conhecimento literário, nem tempo de ler o Srimad Bhagavatam ou o Bhagavad Gita, têm a oportunidade de ouvir sobre os passatempos do Senhor. Dessa maneira, suas mentes podem permanecer sempre absortas em pensar no Senhor. Sua forma, suas atividades e sua natureza transcendental. Este estado de consciência de Krishna é uma fase liberada. O Sr. Chaitanya, portanto, recomendava 5 processos importantes no desempenho do serviço devocional. Primeiro, cantar os santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Segundo, associar-se com devotos e servi-los tanto quanto possível. Terceiro, ouvir o Srimad Bhagavatam. Quarto, ver o templo decorado e as deidades. E, se possível, 5, viver num lugar como Vrindavana ou Mathura, um lugar sagrado. Bastam estes 5 itens para ajudar o devoto a alcançar a fase perfectiva mais elevada. Isso é confirmado no Bhagavad Gita e aqui no Srimad Bhagavatam. Em todos os textos védicos aceita-se que
os devotos de terceira classe também podem alcançar imperceptivelmente a liberação. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Tair Darshaniya Vaya Vairudara Vilasa Hasekshitavam Asutai Hitatmanu Hitat Pranamscha Bhaktir Anichato Megatin Anuim Prayunte. Tradução, repetindo, ao ver as encantadoras formas do Senhor, sorridentes e atrativas, e ao ouvir suas palavras tão agradáveis, o devoto puro quase perde todos os demais estados de consciência. Seus sentimentos, seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações e ele absorve-se em serviço devocional. Assim, apesar de não o desejar, ele alcança a liberação sem esforço separado. Verso belíssimo, né? Ainda bem que não me foi tirado o verso, é o 36 vezes. O 37 deve ser maravilhoso também, porque tudo que descreve as glórias de Krishna é muito maravilhoso. Né? Mas esse verso é um verso muito importante, porque se nós formos imaginar o movimento de Sankta do Sr. Chaitanya, a nossa ISKCON de Srila Prabhupada, gloriosa, nossa ISKCON Suzano, ISKCON Rio de Janeiro, ela é composta de devotos, por favor, não joguem pedra em mim, canistas. Nós temos que ser realistas. Essa é a realidade dos nossos, do nosso posicionamento, a nossa fase. A nossa fase é essa, não adianta. Nós temos que ser realistas. Nós somos devotos canistas. Às vezes tem devoto que fica bravo quando ouve isso. Mas aqui nós estamos ouvindo que um canista, ele é um devoto de terceira classe, pode ser liberado, inclusive. E é esse o caminho que estamos trilhando. Esse é o caminho. Claro que o objetivo é avançar para o nível de Madhyama. Né? Claro que a meta última é se tornar um Uttama. Mas isso não é tão simples assim. Pela misericórdia do Uttama Adhikari, Srila Prabhupada, que desceu dessa plataforma para poder se relacionar com a gente, pregar para a gente. Ele desceu para a plataforma de Madhyama, de devoto imaculado, puro de Krishna. Ele desceu para a plataforma de devoto intermediário,
para poder se relacionar com a gente, instituiu a sua sociedade consciente de Krishna, onde temos essa oportunidade de fazer parte do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya através da ISKCON de Srila Prabhupada, que foi implantada para ele o Dhammadikari numa posição de Madhyama para nós canistas. Isso não é pejorativo, isso não é desmerecer ninguém, isso não é, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estamos aqui ouvindo como devemos nos comportar nessa plataforma de devoto ainda de terceira classe, para conseguirmos realmente a perfeição de sermos transferidos para a posição espiritual, transcendental, pela bênção de Krishna, dos devotos, de seus representantes autênticos e de todo o conglomerado canista que está executando o processo. É isso, gente. É isso. E tanto isso é verdade mesmo, a gente pode ver que não é uma brincadeira aquilo que estamos ouvindo, é que o Sr. Chaitanya, o Sr. Chaitanya ele instruiu Sanatana Goswami no processo do serviço devocional. Esses 4 itens que Srila Prabhupada cita aqui, 5 itens que Srila Prabhupada cita aqui, que o Sr. Chaitanya recomendou, isso aí ele recomenda lá no Sri Chaitanya Charitamrita, no Bhadya Lila, capítulo 22, verso 161. 128. Capítulo 22, verso 128. Então, o Sr. Chaitanya, portanto, recomendava 5 processos importantes no desempenho do serviço devocional. E o primeiro é a nossa salvação, é isso que vai nos salvar, é o que tem de mais elevado nesse mundo e que nessa era está disponível para todos. Pela bênção do Sr. Chaitanya, pelo esforço do comandante mor do Sr. Chaitanya, Srila Prabhupada, está disponível no planeta inteiro esse processo de buscar a autorrealização, buscar a associação constante com Krishna, buscar adentrar a plataforma transcendental, transcendendo as modalidades da natureza material, que não é fácil, através de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Namakirtana vai nos levar a sadhusanga, a nos associarmos com devotos. Eu me lembro que, depois que eu fiz minha japa e comecei a cantar Hare Krishna, cada vez mais eu tive desejo de ficar sempre indo ao templo, sempre ouvindo dos devotos e sempre planejando a vida para ser também um morador do templo, morar também no lugar sagrado, levar também a vida espiritual 100% a sério. Mas quem fez isso? Quem fez isso foi o Mahamantra Hare Krishna. Então, é muito importante que, bem ou mal, cantemos o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E isso aí vai nos levar a outro item, próximo, que é o sadhusanga. Sadhusanga é nos mantermos associados com devotos. Sadhusanga é quem está cantando o Mahamantra Hare Krishna também ficar associado a algum projeto da consciência de Krishna, algum templo, algum centro cultural, alguma coisa que divulga a consciência de Krishna, onde os devotos vivem para isso. Assim como o Sr. Chaitanya falou, associação também significa investir nesse projeto onde você se associa. Investir. Os devotos
cantam Hare Krishna, entendem a importância da autorrealização, entendem a importância da associação Sadhusanga, Sarva Shastrikaya, Lavamata Sadhusanga, Sarva Siddhihaya, que Chaitanya Mahaprabhu falou que é a coisa mais importante, se associa bem, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem tu és. Fica associado bem com pessoas santas, aprendendo o processo, ajudando a divulgar essa missão e esse trabalho com essa ajuda. Isso significa sadhusanga verdadeiro. Então, sadhusanga e Namakirtana. Prabhupada falou, cantar os santos nomes de Krishna, Mahamantra Hare Krishna, associar-se com devotos e servi-los tanto quanto possível. Essa é a ocupação em serviço devocional. Essa é a ocupação. Embora devotos de terceira classe. Embora se associando também com devotos de terceira classe que estão almejando o próximo passo, que é se tornar um Madhyama Adhikari, sair da plataforma de canista Adhikari. Aí, o que vai dar mais um empurrão nisso? O Sr. Chaitanya explicou para Sanatana Goswami o terceiro item. Terceiro item. Isso aqui que estamos fazendo aí, ó. Estamos sendo esclarecidos, estamos ouvindo e desenvolvendo cada vez mais fé nisso. Além de que, só por se ouvir sobre essas atividades, nós purificamos todos os nossos sentidos, purificamos nossa inteligência e conseguimos entender esses tópicos que são muito elevados. Então, através de quê? Do terceiro item. O terceiro item é ouvir o Srimad Bhagavatam. Bhagavata Shravana. Então, Sadhusanga, Namakirtana, Bhagavata Shravana. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Quanto mais ouvimos o Srimad Bhagavatam, só usa a potência. O Srimad Bhagavatam é suficiente para nos conduzir no caminho certo, nos manter livres das modalidades materiais, das viagens materiais, dos planos materiais. Né? Já fala lá no Bhagavad Gita os 3 modos da natureza material, no verso 26 do capítulo 14, que é os 3 modos da natureza material. É esse verso aqui que Prabhupada citou aqui, ó. É esse verso aqui. O Bhagavad Gita afirma que Brahma Bhuya Kalpate. Isso significa que a entidade viva em seu estado original é espiritual, é Brahman, porque é parte integrante do Brahman Supremo. É igual a Krishna em qualidade, diferente em poder, em força, mas é eterna, Sati, é Chit, pleno de conhecimento, consciência e bem-aventurança, Ananda. Só que ela, tentando desfrutar das modalidades materiais, tentando desfrutar desse mundo e desse corpo, influenciado pelos modos da natureza material, ela não se situa nessa posição espiritual. Mas, quanto mais ouvimos o Srimad Bhagavatam, mais entendemos que temos que nos manter fixos em serviço devocional. Então, esse verso fala Mancha Jovyavicarena, Bhakti Yogena. Bhakti Yogena, você vai ter Sagunansa Matichaitam Brahma Bhuya Kalpate. Quando alguém se ocupa plenamente em serviço devocional, isso que estamos falando, cantar, se associar e servir os devotos, ouvindo o Srimad Bhagavatam, estamos executando já o processo, estamos executando Bhakti Yoga, o serviço devocional, Tivena Bhakti Yogena. Quando a alma faz isso, essa Purusha, Yagita Purusha Pará, quando a alma está fazendo isso, ela faz isso, ela está simplesmente livre das influências de bondade, paixão e ignorância, livre dos
grilhões da energia ilusória, da matéria, livre. E se ela se mantiver dessa maneira, não cair em nenhuma circunstância, ela que já alcançou o estágio de espiritual, Brahman, ela se mantém na transcendência. Então isso é Mantya Jovya Vicharina, Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samati. Então, isso que Prabhupada falou aqui, Brahma Bhuya Kalpate. Então tudo isso aí ajuda o devoto de terceira classe a ir galgando avanço espiritual, se fixando em consciência. Por quê? Porque está cantando o Mahamantra Hare Krishna, que é a forma mais elevada que existe de adoração a Krishna. Cantar o Mahamantra Hare Krishna é a forma mais elevada que existe de adoração a Krishna. Isso aí foi uma resposta que Srila Ramananda Roy deu para Chaitanya Mahaprabhu quando ele perguntou para Ramananda Roy: "Oh, Ramananda, o passeira amadie com, o passe a pradana. Qual que é a maneira mais, qual que é o objeto mais elevado que existe de adoração nesse mundo?" E Srila Ramananda Roy replicou: Shesta Upasya Jugala, Radha Krishnanama. O objeto mais elevado de adoração que existe nesse mundo é o cantar dos santos nomes de Radha e Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então isso aí é adoração. O Prabhu está falando que todo mundo é devoto de terceira classe. Devoto de terceira classe, gente, é privilégio, não é fácil ser devoto de terceira classe. Não é fácil. Não é tão simples assim, é muito... O serviço devocional puro é a meta, mas o serviço devocional puro ele tem um caminho. O Srimad Bhagavatam, o segundo canto do Bhagavatam, tem o capítulo 3, que fala trata do serviço devocional puro. E o que é o serviço devocional puro? É explicado o caminho para se chegar nele no verso 10. Então é para quem? Escutem só qual que é o verso. Esse verso então é para quem? Não é para devoto de terceira classe, não? Não é para quem está no caminho da purificação, não? O que fala? Kama Sava Kamova, Moksha Kama Udaradi, Tivrena Bhakti Yogena, de novo. Tivrena Bhakti Yogena, de Adeta Purushampara. De novo a insistência. Bhakti Yogena Sevate, Tivrena Bhakti Yogena, de Adeta Purushampara. Então o que fala esse verso do Srimad Bhagavatam, do segundo canto do Bhagavatam? Fala que uma pessoa realmente inteligente, uma pessoa de inteligência desenvolvida, quer ele tenha todo tipo de desejos, esteja cheio de desejos, ou quer ele não esteja repleto de desejos, ou quer ele não tenha desejo nenhum, quer ele pense, deseje para si salvação, moksha, ou não pense nisso, na salvação, na liberação, ele só tem uma alternativa: continuar adorando Krishna, a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Isso é uma pessoa de inteligência desenvolvida. Ela entende isso. Com essa resignação. Não sou nada disso ainda, mas tenho que trilhar esse caminho. É difícil? É. Mas é possível? É. É possível. Então isso é a Kama Sava Kambova Moksha Kama Udaradi Vrena Bhakti Yogena Jarita Purushampara. A solução é essa: continuar no caminho do serviço devocional. E o Sr. Chaitanya recomendou, explicando para Sanatana Goswami, como tudo isso ajuda. Como isso é perfeito. Cantar o Mahamantra Hare Krishna, se associar com o devoto, ajudar o programa dos devotos e tornar o mundo consciente de Krishna, participar da sociedade consciente de Krishna, ouvindo regularmente, constantemente, Bhagavatam, Bhagavad Gita, ouvir o Srimad Bhagavatam. E Prabhupada conclui, não só o Bhagavatam, como fala nesse verso, mas o Bhagavatam e o Bhagavad Gita e qualquer outra escritura autorizada. Por exemplo, nós aqui toda madrugada nós lemos o
Estamos lendo agora o Chaitanya Bhagavata. E é o maior néctar. É o maior néctar. Ouvir o Chaitanya Bhagavata, a gente ouve assim, só um parênteses, porque é muito incrível. Acabamos de ler aí o capítulo que descreve a dança de Chaitanya Mahaprabhu com os seus devotos no humor das gopis, a dança das gopis, das gopis. E é tão incrível isso que o Sr. Chaitanya, como os devotos explicam, cada um faz o seu comentário, ele é a própria Mahamaya encarnada, presente, ele é a própria deusa da fortuna, porque é mesmo. Ele se manifesta no humor da rainha Rukmini, ele se manifesta no humor de Durga Devi, e o enlevo da associação dos seus servos íntimos com ele é tão grande que chega uma hora que ninguém sabe mais o que é verdade, o que é a realidade e o que está sendo só encenado. Porque chega num ponto que o Sr. Chaitanya, ele dá de mamar para todos os devotos. Imagine só que coisa elevada. E qual que é a novidade? Qual que é o que não pode acontecer? O Sr. Chaitanya é tudo. O Sr. Chaitanya dá a manutenção de todos. O Sr. Chaitanya é a mãe de todos os mundos. Então, essas atividades transcendentais de Krishna só podem ser entendidas por alguém que purifica os sentidos e está associado com aqueles que estão sempre ouvindo sobre essas atividades transcendentais. Senão jamais vai entender, não consegue entender. Aliás, Srila Vrindavan Dasa Thakura fala que isso não está disponível para uma pessoa tosca, grosseira, materialista grosseira. Não está, ela não vai conseguir entender nada disso. Então, ouvir o Srimad Bhagavatam, ouvir os passatempos de Krishna, ouvir o Bhagavad Gita, ouvir as palavras de Krishna, ouvir o Sri Chaitanya Bhagavata, o Sri Chaitanya Charitamrita, ouvir sobre a vida dessa encarnação mais misericordiosa de Krishna, que trouxe esse processo de autorrealização, cantar o Mahamantra Hare Krishna, e entregou esse processo de maneira facilitada e detalhada para que nós pudéssemos tirar proveito dele nessa era, tanto é que estamos falando aqui sobre esses itens que ele explicou para um dos Goswamis mais importantes, Sanatana Goswami. E lá no começo, olha como é incrível isso, lá no começo do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Vrindavana Dasa Thakura, o Adilila 3 tem o verso 28, que é incrível, que aparece ali a previsão. A previsão de Tahari se Apanabhakta. Tahari se Apanabhakta. Tahari se Apanabhakta. Gana Kari Sangue. Pritiviti. Avatari, Karimu Nana Rangi. É incrível isso, né? É incrível. Esses dias mesmo aí nós vimos aqui, todo mundo postando, e a gente curtiu a doidada aí, o festival de Holi lá em Nova Gokula, todo mundo dançando e jogando tinta colorida, pó colorido, uns nos outros. Atividade colorida. Atividade colorida. E o Sr. Chaitanya fala nesse verso, esse verso aí fala que Tahari é isso. Fala que o Sr. Chaitanya, ele está declarando que nessa era, nessa Kali Yuga, eu vou aparecer acompanhado de meus devotos e vou executar variados
passatempos coloridos. É incrível, né? A gente vê as cores do movimento de Sankta do Sr. Chaitanya, a gente vê as cores do movimento de Sankta do Sr. Chaitanya na nossa ISKCON, a gente vê como tudo é muito colorido. E o Sr. Chaitanya fala que ele vai aparecer nessa era, lá no começo do Sri Chaitanya Charitamrita, ele iria aparecer nessa era, juntamente com seus associados, e executaria. Né? Karimo quer dizer executar, Nana, diversos, Irangi, passatempos coloridos. Então, Pritiviti Avatari, Karimo Nanarangi. Ele falou, eu vou aparecer e vou executar passatempos coloridos. A gente abre o templo, o altar, é tudo muito colorido. Tudo sempre muito colorido. Então, o Sr. Chaitanya está colocando na prática tudo o que ele falou. Ele executou e agora, através de Srila Prabhupada, continua sendo executado. Nós estamos vendo e convivendo a cada dia com isso. E, continuando aqui, aí o quarto item. O quarto item é adorar as deidades com devoção, né? Com muita devoção, com muita seriedade, com muita introspecção, adorar as deidades no templo. Então vejam só que maravilha, se canta o Mahamantra Hare Krishna, se desenvolve um desejo de ficar associado com devotos que estão no mesmo barco, cantores do Mahamantra Hare Krishna, todos devotos de terceira classe, mas estamos aí, vamos lá. Através dessa associação, ouvimos cada vez mais das escrituras, Srimad Bhagavata, Bhagavad Gita e tudo mais, sobre Krishna. Entendemos cada vez mais a pessoa suprema e a importância da associação com essa pessoa suprema constantemente, quer tenhamos desejos ou não, quer sejamos avançados ou não, quer que pensemos em liberação, salvação ou não, que não importa, continuamos Tivrena Bhakti Yogena, Jagita Purushampara, nesse caminho. Aí, o quarto item é que vamos também, nessa associação, ver o templo decorado e a deidade. Sempre muito bem decorada. E assim, contemplar as belas formas de Krishna. Contemplar aquele que, até mesmo grandes impersonalistas, como os 4 Kumaras, como Shukadeva Goswami, quando se associaram pessoalmente com Krishna, ficaram encantados com sua beleza e foram atraídos ao serviço devocional. Eles que estão na plataforma de Jnana caíram de cabeça em Bhakti. Por quê? Porque foram atraídos pelas particularidades da pessoa suprema, os aspectos pessoais de Krishna. Então, para isso que adoramos as deidades, para isso que Srila Prabhupada instituiu a adoração às deidades. O processo na era de Kali não é adoração, mas a adoração ajuda e muito no caminhar fixo, determinado, de se autorrealizar cantando devido à força que a adoração traz, devido à revelação da pessoa suprema para quem se associa a ele, com ele como a pessoa suprema. Um pujari sabe muito bem do que eu estou falando. Vive simplesmente associado com Krishna no altar para fazer tudo por Krishna como uma mãe cuida do filho. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, por isso a adoração é tão importante, para nos dar força, para nos revelar o poder da pessoa suprema, a associação com a pessoa suprema. Então, a adoração é muito importante, porque quando contemplamos a bela forma de Krishna, desenvolvemos amor por Krishna, porque estamos nos relacionando de verdade com
essa pessoa suprema, porque Krishna não é diferente das deidades, Krishna não é diferente de nada que está relacionado com ele, Krishna não é diferente do nome dele, Krishna não é diferente de nada que está relacionado com ele. Não é diferente. E aí o quinto item é viver num Dhamma sagrado. Krishna é tão bom, Srila Prabhupada foi tão misericordioso para com todos nós, que mesmo tão longe, por exemplo, de Rameshwara, Haridwar, Vrindavana, os principais locais sagrados da Índia, existem réplicas desses lugares sagrados manifestados no planeta inteiro pela bênção de Srila Prabhupada, um templo. E Sr. Chaitanya foi tão misericordioso ao querer que todo mundo pudesse desenvolver amor por ele, amor por Krishna, nessa era, cantando o santo nome dele, como um processo para a autorrealização e o resgate do amor por Deus, foi tão, assim, agudo em tudo isso, que vejam só a internet aí, ó. Vejam só agora a internet, com a internet. Olha tudo que estamos vivendo com a internet, porque o quinto item é esse, viver num Dhamma sagrado, se possível. Viver num templo sagrado, se possível. Mas, hoje, com essa facilidade toda, qualquer devoto sincero, ainda que seja de terceira classe, pode continuar avançando rumo ao Madhyama, ao devoto de segunda classe, mesmo em suas próprias residências, em sua casa, pode fazer de sua casa um templo, pode ter o seu altar, pode ter a sua deidade, pode ter sua murti, pode ter a sua sucessão discipular, o seu quadrinho, sua tulasi, sua shila, como achar que é mais prático e executar esse processo constantemente, se mantendo associado com os devotos, com algum projeto, com alguma comunidade consciente de Krishna e Vaishnavas, se mantendo cantando o Mahamantra Hare Krishna, se mantendo ouvindo o Srimad Bhagavatam, como todos estão agora, como estamos, também estou ouvindo, se mantendo associado dessa maneira, e isso é executar o processo, adorando Krishna, ouvindo sobre Krishna, cantando as glórias de Krishna. Isso tanto é verdade que o Skanda Purana, por exemplo, ele fala que quando isso aí é disponível, Nunam Sampurnatam Eti Sadhya Vanditam Achyutam, essa adoração ao Senhor infalível, Achyuta, é disponível, está disponível para qualquer parte do universo, em qualquer lugar dá para ser feito isso. E ser feito isso, o quê? Jasa Smritya Chanamokcha. Jasa Smritya Chanamokcha. Tapo Jagya Kriyadishu. Tapo Jagya Kriyadishu. Nunam Sampurnatam Eti Sadhyuvandi Tam Achyutam. O Skanda Purana fala que simplesmente por se lembrar desse Senhor transcendental infalível, Achyuta, ou vibrar o seu santo nome, todas as atividades de Dharma, as atividades ordinárias, ou não, as transcendentais também, depende de quem está executando e como, qual a intensidade, qual é o desejo. Todas as tapácias, penitências, todos os sacrifícios feitos de águia e tudo mais que essa vida material exige, kriyadishu, todas as outras atividades, elas se tornam perfeitas, todas bem-sucedidas, quando nos lembramos do Senhor transcendental,
de Krishna quando cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso está disponível para ser feito em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo, isso pode ser feito. É profundo ou não é? Então, estamos ouvindo. Aí, viver num lugar como Vrindavana ou Mathura. Bastam esses 5 itens para ajudar o devoto a alcançar a fase perfectiva mais elevada. Então está disponível para todos, gente. Todos. Todos. Qualquer canista pode se tornar um Madhyama, pode se tornar um Uttama. Qualquer canista pode ser liberado como canista mesmo. Ser liberado como canista. Porque existe uma grande diferença, não vamos confundir um Prakrita Bhakta canista com um Sahaja. É diferente. É diferente. Sahaja não. Sahaja não tem chance não, mas o canista tem chance. Tem chance. Existe uma diferença muito grande entre ser canista e ser Sahaja. Sahaja é outra coisa. Sahaja é aquele que quer assumir a posição de Krishna, assumir a posição de Radharani, assumir a posição das Astashaks. A Shak é vai ter uma dança da raça com Krishna, que está... todo nível de loucura, eu achar que eu vou desposar a Radharani, eu tenho a minha Radharani, porque eu não sou diferente de Krishna. Isso aí não, isso aí é ofensa. Aí existe uma grande ofensa, e aí a fé não vai estar sendo depositada de maneira correta na pessoa sublime. E não vai haver possibilidade dessa fé, que é o princípio de tudo, ser fortalecida até se tornar amor por Deus. Aí não, aí é diferente. Mas o canista tem todas as chances do mundo, e ouvimos aqui Prabhupada explicar claramente um devoto de terceira classe. O devoto de terceira classe é o canista. Canista de Kari, Madhyama de Kari e Uttama de Kari. Então isso aqui é muito interessante a gente entender. Muito interessante. Porque tal devoto pode ser liberado Susukam Kartum Avyayam, através do serviço devocional, assim, prático, natural, de maneira muito simples, que se executa de maneira muito simples, de maneira muito prática, muito agradável, sem esforço separado. Assim, apesar de não o desejar, ele alcança a liberação sem esforço separado. Sem esforço separado é incrível isso. Porque mesmo quando tem todo o esforço do mundo, por exemplo, aqui na frente, o Bhagavatam, esse mesmo canto aqui do Srimad Bhagavatam, no capítulo Explicação sobre o Serviço Devocional, tem um verso que é muito famoso, que deixa isso também bem claro. O verso 13 do capítulo 29. Shalokya sarsti samipya sarupya ekatwama pilta jamanana grinanti vinamat sevananjana. Esse verso é impressionante. Porque o que quer dizer Shalokya? Shalokya quer dizer viver no mesmo planeta que Krishna vive. Vaikuntha, Krishna Loka, sarsti, ter as mesmas opulências que Krishna tem. Samipya, viver associado com Krishna. Sarupya, ter os mesmos traços corpóreos que Krishna tem, como em Vaikuntha, por exemplo, todo mundo tem a forma de Narayana. E Katwan, ou Sayudhya, liberação impessoal. Essas 5 liberações estão disponíveis para um devoto puro, que chega no nível de devoção pura por Krishna, mas o devoto não está nem um pouquinho interessado em nada disso. Nem isso ele aceita.
o que dizer de qualquer outra coisa? Por quê? Porque ele não precisa buscar Brahman, ele já está absorto em Brahman. Ele não precisa buscar a associação com Krishna, ele já está associado. Ele não precisa buscar Ananda, bem-aventurança, porque o serviço devocional já é na plataforma de bem-aventurança, não é Maya-Sukha, não é felicidade material temporária, é felicidade espiritual eterna. Então, gente, é isso aí, nós temos que entender tudo isso para não nos tornarmos nenhum tipo de sarraja atropelando o processo e também nem desistirmos porque somos canistas. Somos devotos de terceira classe. Podemos ser salvos por Krishna mesmo na terceira classe. Podemos avançar para a segunda classe como Madhyama e podemos até desenvolver amor puro por Krishna e chegarmos na plataforma de Uttama. Tudo depende do nosso esforço, tudo depende da nossa determinação. É isso. Né? Chaitanya Mahaprabhu explicou para Sanatana Goswami, Sanatana Goswami e Shri Rupa Goswami era assim, Shri Rupa Goswami no seu néctar da devoção, ele fala isso, Adoshara Tassadu Sangota Bhajanakriya Tatunarta Nivritisya Tatunishtarutistata. Até em Ruti ainda tem deliberação material, ainda é uma coisa consciente, que começou com a fé foi fortalecida por se associar com um devoto, se ouviu, se levou a sério o conhecimento transcendental, se purificou por executar o processo, limpando todos os anartas do coração, toda a sujeira, e chegou no nível de sentir-se gosto por Krishna. Ah, mas depois disso, Tata Shaktis, Tata Shaktis, Tato Bhava, Tato Prema Bhyudanchati. Porque somos sadhakas. Um devoto de terceira classe é um sadhaka. Sadhakanam. Adyan Prema. Pradrubhava Bhave Krama. Então, o Shri Rupa Goswami explica que esse é o caminho. Quando chegar em Ruti, sentir gosto por buscar Krishna, o próximo passo, se mantiver no caminho, vai começar a ser uma coisa completamente espontânea. Aí começa o serviço devocional espontâneo, propriamente dito. Porque a Shaktis já está para lá de Ruti. A Shaktis já é atração espontânea por Krishna. E depois a Shakti progride para Bhava, e Bhava progride para Prema. Então esse é o caminho do devoto de terceira classe, o sadhaka, sadhana bhakti. Vamos chegar lá, assim como explicou Shri Rupa Goswami. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, podem se manifestar. Tem o Marcelo Magalhães, que ele pergunta: como podemos nos manter sempre firmes no serviço devocional? Bom, a melhor maneira de nos manter sempre fixos, firmes no caminho, é não negligenciar o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Nessa era, isso é fundamental. Cantar as 16 voltas de Japamala instituídas, estipuladas por Srila Prabhupada, no mínimo, infalivelmente. Infalivelmente. Então, essa é a maneira de nós resgatarmos a nossa posição constitucional eterna, que é de servo eterno de Krishna, entendendo claramente que realmente não tem nada mais para se fazer nesse mundo a não ser isso. Às vezes os devotos acham isso assim absurdo quando se ouve isso, mas isso aí é o Srimad Bhagavatam, o sexto canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 3, o verso 22, tem um verso que é taxativo sobre isso. Etavam evaloksmin punsa dharma parai smrita. Bhakti Yoga Bhagavati, de novo, Bhakti Yoga Bhagavati, Tanama Grahanadibi.
Nesse verso aí, Srila Prabhupada, tem a explicação do verso ao pé da letra, mas Srila Prabhupada simplifica falando que, em outras palavras, esse verso fala que a única função para a entidade viva nesse mundo, para a alma espiritual, é executar, aceitar Bhakti Yoga, aceitar o serviço devocional, ou seja, aceitar que é servo eterno de Krishna e servi-lo, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Bhakti Yoga Bhagavati Tanama Grahamadibi. Não tem outra alternativa para nós, porque, na verdade, todo o restante fora disso é ilusão, é maia. A única verdade nossa é essa, que desse universo cósmico material, nós devemos fazer só uma coisa: servir Krishna, adorar Krishna, servindo, servir, adorando e cantando o santo nome dele. Isso é perfeito. Okay? Então, quanto mais se canta o Mahamantra Hare Krishna, mais somos levados pelo caminho certo, pela potência do Mahamantra Hare Krishna, os nomes de Krishna. Só? Me pergunta só. Nós estamos reverenciando, agradecendo a aula. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai, Srila Prabhupada.